Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar com mais uma série aqui das inovações advindas da reforma tributária. E hoje nós vamos falar sobre algo que impacta profundamente, né, esse sistema atual que nós temos, agora falando em recolhimento e apuração do imposto. No caso aqui, o modelo IBS, né, que já vem previsto, né, nas discussões do relatório da reforma tributária, lá na PEC 45. Mas o que é esse nome, né, que está lá passando pelo relatório? Vamos detalhar um pouco o que é esse tal de split payment, né, ou divisão de pagamentos. Mas ele seria, de fato, como ele atuaria nesse momento da reforma tributária e nesse contexto de apuração e recolhimento do imposto. Ele é uma solução, então vamos definir primeiro esse split payment, né? Ele é uma solução que divide valores de uma transação entre aqueles que estão envolvidos, né? Entre se tem uma figura de um terceiro, como um marketplace, um lojista, um seller, e quem faz o pagamento ali, né? Então, assim, ele vai fazer a divisão de valores entre uma transação, entre aqueles que participam de uma venda, mediante algumas regras pré-estabelecidas. É importante que o Banco Central já também regula essas questões de arranjo de pagamento, né? Formas de atuar dessa circulação dos fluxos financeiros aqui pela resolução do Banco Central 150/2021. Ela traz muitas informações sobre a prestação de serviço de pagamento no contexto dos arranjos e fala sobre a lei, né, que define muito sobre os meios de pagamento, que é a 12.865. Vale a pena dar uma olhada, que detalha toda a estrutura, né, da indústria de meios de pagamentos do Brasil. Mas então o split payment ele é responsável por essa figura, ele está previsto e ele pode ser pensado, né, num processo como, né, na emissão das notas, das vendas, né, seja entre contribuintes ou no consumidor final, ali no final da cadeia, ou entre um atacadista e uma indústria. Então, assim, os documentos podem já pensar nessa forma de destaque do imposto, e o meio de pagamento ser o responsável pelo recolhimento, né, imediatamente. Né? Então, no split payment, essas regras, né, poderão estar lá disponibilizadas, né, para quando a emissão da nota e o recolhimento, principalmente, né, nos modelos de pagamentos digitais, cartões, Pix, né, possível Drex, e até mesmo em soluções lá nos lojistas, até em soluções mesmo de pagamento em dinheiro, né? Pode se pensar. Então, assim, ele prevê essa divisão ali desse IBS, que pode ser feito pelo split payment no recolhimento, que vai gerar o quê? Crédito financeiro para aquele que vendeu, né, essa mercadoria, ou mesmo o adquirente pode ter o crédito quando ele comprar, né? E porque quando ele revendeu, foi feita o destaque e já recolheu o imposto pelo split payment. Então, assim, a infraestrutura de pagamentos brasileiros, o sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, ele já opera com uma situação dessa forma, principalmente para os marketplaces, prestadores de serviço, né, deliveries, arranjos. Por quê? Desculpa. Você já tem essa solução prevista do marketplace, né? Então, quando um consumidor compra no marketplace, uma parte vai para a intermediação financeira e da operação, né, pelo marketplace, e a outra parte vai para o vendedor, a parte líquida, né? Então, você já tem essa solução praticada pelos marketplaces. Agora, a reforma tributária traz a possibilidade disso também ser a administração tributária ser o beneficiário imediatamente no pagamento com o imposto, ou mesmo se eles definirem mais para frente uma situação de parcelamento desse recolhimento, como que ele vai fazer, isso é tudo lei complementar. Mas é a figura do split payment, que vem prevista mesmo nos relatórios da reforma tributária que está lá no Senado, ele vai permitir, então, essa divisão de valores separados, né? O que é valor do vendedor, o que é valor da intermediação financeira ali, tá? E o que é valor de imposto, entendeu? Então, é possível com essa figura do split payment. Vou detalhar um pouco mais essa situação, né? Aqui você sopra aqui o split payment, né, com esse modelo de recolhimento. Como você tem alguém fazendo uma compra, pode ser presencial ou mesmo nas plataformas de comércio eletrônico, mas então, lembrando que o imposto é por fora, né? Então, uma mercadoria de 123, ela tem um preço, né, de 100 reais, que vai para o lojista aqui, e já recolhe os 23 aqui do IBS, do VAT, né, do IVA. Então, assim, como o imposto é por fora, 23 aqui é do imposto e 100 é da mercadoria. Mas o split payment, na hora que esse consumidor adquire, ele já pode fazer a divisão do que vai vir para a administração tributária, os fiscos,
do que vai para o lojista. Então, você já tem um recolhimento antecipado ali nesse momento, né? Até mesmo pensar, as empresas vão ter que repensar o seu fluxo de caixa, né? Porque hoje você é como? Você apura no mês seguinte. Agora o imposto pode já vir recolhido imediatamente, mas já gera, por isso que é importante também, o, ele também passa a ter um crédito, né, nessas aquisições, né, financeiro, né, já está lá previsto. Então, assim, é um modelo que ele traz alguns benefícios, né, porque esse recolhimento vai ser realizado automaticamente, né, no momento que liquidou, que o comprador liquida ali, já faz a divisão do que é do comprador, né, do que é a mercadoria e do que é o imposto ali por fora que vai ser calculado. Então, a operação, assim, até naquelas operações entre estabelecimentos, de uma indústria, de um atacado, de um lojista, né? Antes de ser do B2B, né? Passam a ser realizadas de forma centralizada, porque você tem esse controle dos créditos financeiros que precisam gerar, né, direito a receber aí dos lojistas, como também os débitos, a obrigação a pagar. Então, vai ter de certa forma, precisa ter um controle, né, dessas apurações financeiras, e o Split Pay auxilia tudo isso, né? Ele é muito assim, você vê, há uma questão que a OCDE recomenda o uso do split para redução de fraudes, né? Principalmente nas situações mais fraudes estruturadas, como tem lá no exemplo europeu ali do IVA, fraudes carrossel, ele busca reduzir essas fraudes, né? Tem um lançamento, você tem um lançamento quando sem recolhimento, né? Nesse caso, não, se tem a nota com o split payment ali, ele vai ter que, de fato, estar amarrado com esse recolhimento para aí vai ter essa geração de crédito que passou no split. E, consequente, né, você tem menores custos para recuperação dessas receitas. Ele aumenta, né, tende, por causa disso, aumentar a conformidade tributária, né, desde essa emissão do processo de emissão do documento, apuração do imposto, né, e tem essa redução até de custos administrativos. Né, muitas das vezes, você não vai precisar de uma administração tributária muito focada em trabalhar em situação só do inadimplemento, né? Você vai ter que ter uma administração focada nas fraudes, né? Porque o inadimplemento, o próprio sistema vai atacar ele aqui. E aí você tem esse modelo, né, que ele é muito adequado a essa estrutura de economia digital, porque ele já passa a ser recolhido no momento lá do recolhimento. Então, assim, nessas operações de comércio eletrônico, fez a transação, já sai a parte do marketplace, a outra parte vai ser devida à administração tributária e a outra é do lojista. Então, ele está bem aderente nessas situações de novos modelos de negócio, computação em nuvem, esses serviços, né, que são terceirizados, Uber, Airbnb, você já pode ter ali no imediato momento da transação o recolhimento. E também uma questão interessante é que nas operações, né, da cadeia final do B2C, né, quando os consumidores finais vão lá, né, principalmente que o imposto é no destino, o valor do disposto destacado no documento ele já passa a ser pago e fica de destino da arrecadação da UF de destino. Então, na hora que eu fui lá na loja comprar, né, presencialmente, eu já tenho, naquele momento, o imposto recolhido e o pagamento feito. Então, simplifica até as apurações, né? Os lojistas, eles vão ter que também trabalhar essa questão do fluxo de caixa e também você pode pensar em soluções de pagamento em dinheiro, você pode pensar muitas situações agora do cashback que está previsto, né? Até utilizar essa questão do cashback para já ficar disponível para ele usar na loja. Então, são esses benefícios do modelo, esse modelo que de fato automatiza e torna mais eficiente o processo de apuração do imposto e recolhimento. Então, assim, só para ter esse fluxo, né, bem demonstrado, você tem aqui, né, pode ser essa apuração pode ser centralizada pelo comitê gestor, né, alguma estrutura de arranjo de pagamentos, mas já tratar o split payment, né, vai esperar os passos finais da reforma, mas você tem essas contas, né, como se fossem contas correntes aqui, apurando, né, todo o momento aqui das compensações, a geração de crédito, né, seja para o fornecedor, a indústria, o atacadista, vai ter os seus créditos financeiros, né, para buscar, e na parte final, esse consumidor final aqui, ele vai ter, né, de fato, esse recolhimento final aqui do imposto, né, do que for destinado nessa UF de destino, e aqui vai ser essas compensações que vão estar ali gerando os créditos financeiros que a indústria, o atacado possa buscar ali, né? Então o split payment tende a tornar essa cadeia mais fluida e mais eficiente esse processo de arrecadação, trabalhando até em situações que podem gerar esse crédito como cashback, deixar ali para utilizar também. Então esse é um fluxo que trabalha com a ideia do IVA, né, do IBS na reforma tributária e essas são as soluções de apuração
que o split payment pode surgir. Será que isso já funciona, né? Uma solução interessante é a solução que funciona para aqui um modelo chileno aqui, ó. Vamos colocar essa nota aqui, um pagamento em cartão aqui feito lá, uma compra no Chile. Então, o que que acontece, né? Ele tem aqui válido até como um documento fiscal, mas olha aqui, ó, a venda, né? 13.588. Você já tem o imposto aqui recolhido e detalhado, ó, 2.582, entendeu? 82 aqui previsto, e você tem até os encargos aqui internacionais que podem ser vistos. Então, o pagamento final, ele contempla esse imposto por fora, que ele já colocou aqui o valor da mercadoria, o valor do imposto, e tudo pago por quê? Né? Por uma forma de meio de pagamento digital e com o Split Pay solucionando essa solução aqui de pagamento. Valeu, pessoal. Então, assim, essa é a ideia que a gente queria mostrar do Split Payment, como ele conversa com a solução aí na reforma tributária, numa questão ligada ao recolhimento automatizado, né, do IBS, as compensações, e traz uma certa maior eficiência, né, desse Split Payment, e por isso que ele é previsto lá e nas discussões da reforma. Uma vez, né, os desafios serão daqui para frente, uma vez promulgada, né, publicada toda a reforma tributária, essa implementação, né, porque vai ter custos, as empresas vão ter que se adaptar, também vão ter os sistemas de arranjo de meio de pagamento, e tem vindo muita inovação com Pix, mesmo com Drex, você pode estar bem amarrado. O documento fiscal, o recolhimento e até facilitar essa declaração pelo contribuinte, uma vez que ele vai ter essa solução do split payment automatizando o recolhimento. Valeu? Era isso que eu queria passar. Até mais. Valeu, pessoal.